Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma noite perfeita, que tenhamos uma noite de paz e de luz, né? Para que possamos, juntos, unidos e reunidos, comungarmos de um ideal de paz, de amor, de fraternidade. Que sejamos todos luz. Silvia Constantino, boa noite, querida. Seja bem-vinda, que bom que estamos aqui. Mel Moura, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo, Silvia? Mel Moura, você está me ouvindo, querida? Tudo ok? Ótimo, obrigada. Êmia, boa noite, querida. Que sejamos todos bem-vindos. Estou me acomodando aqui, que a minha coluna tá... tem hora que dá uma agonia, e essa cadeira eu não gosto muito dela, mas tá bem. Êmia, boa noite, querida, boa noite a todos que estão chegando. Uma boa noite também, minha linda. Sejamos todos bem-vindos. Adriano, amigo, boa noite, parabéns, você está super, super cheio das boas intuições. Se der, eu vou até ler uma mensagem que eu recebi ontem, quando eu estava aqui estudando. Marinês, boa noite, querida. Aurélio, boa noite. Maria das Graças, Maria Rosane, Tiese Fátima, boa noite. Maria Aparecida, Mário Nobre, boa noite, querido. Boa noite, queridos amigos e amigas. Nilce, boa noite. Dani Santos, boa noite, querida. Boa noite a todos. Marinês, Aurélio, falei, né? Falei que se eu já pulei alguém, sinta-se abraçados e muito obrigada a vocês pela companhia. Sandra, Elia, boa noite. Boa noite a todos os meus queridos e queridas amigas. Que sejamos luz, né? Que possamos expandir essa luz interior, que elas venha para fora, que elas sobressaia sobre as nossas atitudes, sobre tudo. Elia, eu falei, Roselane, eu falei. Boa noite a todos que estão chegando. Maria Rosane, Raimunda, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Maria Aparecida, eu acho que eu falei, né? Que tem hora que fica aqui tão Renicenia, boa noite. JLR, boa noite. Querida Neide Madalena, amigo, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Margarete, Francilene, Roselaine, boa noite a todos que estão chegando. Fico muito feliz quando eu vejo vocês chegando. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Flávia Machado, boa noite, querida. Francilene, eu falei. Margarete, falei. Janete, boa noite, querida. Seja bem-vindo. Como é que tá meu amiguinho por aí? Tá tudo bem? Beijão para ele. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. E vamos nos preparar, né? Vamos nos preparar para nosso momento de ligação com o Criador. Nosso momento, Edna, boa noite, de ligação com o plano maior, com toda essa energia que nos cerca positiva, para que nós possamos estar sempre de pé e disposta a sermos cada dia melhor, fazermos as nossas transformações interiores e depois exteriorizar, né? Bia Silva, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Maria Aparecida, eu falei, né? Que sejam, Elma também já falei, Bia Santos, eu falei. Sebastiana, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, né, para mais esse nosso encontro. Analice do Mar, boa noite. Maria Lúcia, Denise, eu já falei com você. Boa noite a todos que estão chegando. Silmara, boa noite. Sejamos todos bem-vindos, né, para esse nosso encontro de luz, de esclarecimento. Esse encontro que nos une, que nos coloca para frente, que nos dá consciência do certo e do errado com relação à mediunidade, com relação à doutrina dos espíritos, né? Gessioni, boa noite. Fátima Barbosa, boa noite, minhas queridas que estão chegando. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada pela companhia de vocês. Eu amo a companhia de vocês.
amo mesmo, e vocês sabem que eu sou assim mesmo, né? De idade eu já estou indo, agora, daqui de dentro é enorme. Eu adoro estar com vocês, eu adoro conversar, queria ter mais conhecimento para explanar. Então, vamos orar, né? Orar para que recebamos as energias. Maria Elisandra, boa noite, minha querida amiga. Margarete, acho que eu já falei. Boa noite a todos que estão chegando. Maria Elisandra, acho que eu já falei agora, né? Sonimar, falei. Vamos orar, né? Vamos elevar nosso pensamento ao mais alto que nós pudermos, para que a gente possa encontrar a energia geradora de todos e de todos. Que nós possamos encontrar as energias do universo, da natureza, do sol, da lua, de tudo que existe de belo na natureza que Deus permitiu. Os verdes, as águas, as cachoeiras lindas, maravilhosas, e que a gente possa tirar de tudo, das pedras, de tudo que a natureza nos proporcionou, de tudo que foi criado de belo, a gente possa usufruir do melhor. E daí, dessa energia tirada, recebida de tudo isso, a gente possa doar. E que sejamos fortes de pensamentos, para que, com o início dos tratamentos e das cirurgias espirituais, possamos todos comungarmos de ideal de paz, de amor e de fraternidade, para com todos indistintamente. Que nós possamos começar a nossa tarefa, né? Grazi, boa noite a todos. Se eu já pulei alguém, sinta-se abraçado, que eu não vi, que eu estava no momento da prece, e eu quero dizer que nós tenhamos, né, Flávia Machado, que nós tenhamos, né, o discernimento, que nós possamos entender mediunidade como de fato ela é, como os espíritos de luz, o espírito da verdade nos ensinaram, né? Ana Lourdes, boa noite a todos que chegaram, que eu não tenha visto. Então, vamos entender mediunidade, vamos agradecer pela mediunidade, vamos agradecer pela dor, pela alegria, por tudo, porque assim nós vamos mostrar ao Criador, a esse Pai de infinito amor e bondade, que chamamos de Pai, né? Que Ele possa nos auxiliar cada vez mais a termos tudo que nós necessitamos. E aquilo que queremos, que não chega até nós, que a gente possa entender as razões por que não chegaram, né? Quem chegou depois, sinta-se abraçado. Fábia Machado, eu falei, né? Eleonara, boa noite a todos. Olha, gente, vamos lembrar novamente do que diz o livro Seara dos Médios. Não é a mediunidade que nos distingue, não é a mediunidade que te distingue, mas aquilo que fazes dela. Então, vamos pensar no que vamos fazer, o que estamos fazendo com essa aptidão mediúnica que Deus permitiu que nós tivéssemos, que nós tenhamos. Por quê? É importante a gente entender a responsabilidade de tudo que nos atinge, né? Daquilo que desejamos, os porquês dos sim e os porquês dos não, que aparecem nas nossas existências, os momentos de dificuldade, como essas semanas foi muito complicado, né? Acabou partindo meu familiar, mas está tudo certo, tudo como tem de ser. Então, vamos lembrar, mais uma vez, que todos os trabalhos do Curadores da Luz, Casa da Santíssima, as cirurgias e os tratamentos espirituais são todas após as lives, e que todas as lives são início, a abertura, o acolhimento de todos nós que estamos aqui e que vamos participar de uma forma ou de outra das cirurgias e dos tratamentos espirituais, ou seja, com a nossa energia, com a nossa presença, com a nossa colocação dos fluidos salutares e curadores, que a gente sempre roga a Deus e a Jesus que esteja conosco. Então, na segunda-feira, maravilhosamente, Adriano, parabéns, porque esse evangelho produtivo que você está agora falando sobre o evangelho de Mateus, né? Falando agora essa semana sobre o batismo, maravilhoso, lindo. Gostei também da semana passada da pregação de João Batista, né? Principalmente do batismo, né? Aquela época que você falou do batismo, achei maravilhoso. Às vezes eu não digo nada, não comento nada lá para não atrasar o tempo. Então, estamos nós aqui na terça, Adriana na segunda, e na quarta, Elisângela e Elielma. Na quinta, né, no momento, a nossa querida amiga e irmã Maria Elisandra não está podendo, mas logo ela vai estar podendo,
Mas, assim, a cadeirinha dela está reservada aí, né? Isso aí pode ter certeza, né, amiga? Então, e aí nós vamos partindo agora, maravilhosa a live dela, né? O trabalho que elas estão fazendo sobre a Gênese, né? E nós, aqui na Mediunidade, estamos com o capítulo 27 do Livro dos Médios, que fala sobre o charlatanismo e a prestidigitação, que a gente já vem falando. Que significa o quê? Significa que a gente tem que ter cuidado, responsabilidade. Eu lembro que eu falei há umas 2 semanas atrás sobre as polêmicas, sobre a concordância ou não com essas colocações. Mas, sabiamente, Kardec nos chama a atenção aqui na questão anterior para que a gente entenda esses ensinamentos que estão aqui. Porque é importante o médium trabalhador da doutrina espírita ter conhecimento de como se proceder, de como se comportar, de como levar adiante essa missão tão maravilhosa que é o dom da mediunidade. Dacila, boa noite. Francisco, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Os que eu não citei porque não vim, sintam-se abraçados. Obrigada pela companhia. Gente, Adriano citou hoje, ontem, que eu gostei muito, porque eu gosto muito quando as minhas, vamos dizer assim, as inspirações, as ideias, as aproximações com os nossos irmãos do plano espiritual têm alguma coisa a ver com alguma coisa da instituição da qual estamos fazendo parte, de um trabalho que estamos fazendo parte. E ontem aqui no estudo eu estava aqui estudando, vendo algumas coisas, aí apareceu a palavra... Não, aí eu estava olhando assim, aí abriu aqui no meu notebook aquela paisagem linda, maravilhosa, era tanta estrela. Aí eu disse, nossa... Aí aquilo disse assim para mim, incontáveis as estrelas. E eu comecei e ficou com aquilo. Aí eu peguei, cheguei a minha intuição e segui a minha intuição, eu peguei o papel e comecei a... Incontáveis são as estrelas no céu. Incontáveis são as oportunidades que o Criador da vida nos concede. Poderia ser incontáveis as ações no bem, a vivência de tudo que desejamos para nós. Mas esquecemos o ensinamento de Jesus. Mas esquecemos o ensinamento que diz: amai-vos uns aos outros. E completou dizendo: como eu vos amo. Incontáveis deveria ser, às vezes, que subimos e subimos na nossa escada da evolução espiritual. Quando teremos a consciência desperta, para que eu já sei e vivo minhas incontáveis oportunidades de servir. Deveria de viver, a oportunidade de viver a plenitude tão esperada, tão necessariamente vivida. Acolhamos a nós mesmos. Ficará mais fácil mudar, seguir o rumo, no conhecimento a ti mesmo, porque esse é um caminho certo, o caminho que nos conduzirá às verdades que o Mestre Jesus falou em seus ensinamentos. Em seus ensinamentos de amor e de todas as formas ele nos falou, por parábolas, nos sermões, nas oportunidades de nos direcionar. Agradecer não é tudo, tudo é mudar. Vamos dar as mãos e seguir, eu e você, nós e os outros, no caminho da luz. Não vou dizer quem deu essa mensagem, só a inspiração, tá bem? Eu acho que vocês... que deu para entender alguma coisa, não é, Adriano? Com relação ao que está sendo falado, das mudanças, das transformações, do amor, daquilo que devemos fazer de bem pelo nosso próximo. Naturalmente, fazemos por nós, não é verdade? Vocês gostaram, gente, dessa mensagem? Ah? Eu fiquei agradecida e vi que o que nós precisamos é trabalhar, servir, servir, servir. E agradeço. Então, vamos lá, né? Na semana passada, nós falamos sobre as considerações morais, porque esse chamado daqui, desse capítulo, do capítulo 28, é exatamente
nos chamar a atenção para o nosso lado moral, que inclui o que ele chamou e as oposições e os comentários contrários são para o abuso da aplicação errada da mediunidade, dos conceitos errôneos sobre a mediunidade, daqueles pensamentos de pessoas que não conhecem, mas que querem falar, querem denegrir aquilo que foi estudado bastante. Quem chegou depois, sinta-se abraçado. Leide Santos, que eu não vi, Piedade Reis. Vocês todos sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia. Então, vocês viram aqui na semana passada, no item anterior a esse que nós vamos comentar hoje, conversar rapidinho, que ele diz assim: apesar destas considerações, ou seja, as considerações que a gente já citou nas questões anteriores, onde ele falou do desrespeito de exibir espírito, onde ele deu aquele exemplo, qual é pior, você exibir o espírito ou se você fosse pegar por desrespeito o corpo de um morto e botasse ali para chamar a atenção? Onde está também o desrespeito? Num ou só no outro, ou não existe de respeito em lugar nenhum. Então, ele citou muito essa coisa. Então, isso abrange muito o lado moral. Então, o médium tem que ter cuidado, o trabalhador de forma geral, aquele que quer trabalhar, como está sendo agora feito esse 8º curso, né, dos curadores da luz. Se nós temos intenção de ajudar o próximo, de nos ajudar, de nos auxiliar, de nos curarmos e curarmos aqueles que necessitam, colaborando, precisamos ter o máximo de pureza. E é isso que ele nos chama a atenção nesse capítulo. E aí ele diz assim: apesar destas considerações morais, absolutamente não contestamos. Maravilha, porque de vez em quando, após um comentário que ele não há concordância com as explorações, né, dos médios interesseiros, das fraudes, do charlatanismo, né, dessa prestidigitação, então ele sempre abre um parêntese para amolecer um pouco e esclarecer. E aí ele diz: apesar destas considerações morais, absolutamente não contestamos a possibilidade de existirem médios interesseiros que sejam honestos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. E ele vem falando, quando há necessidade de um médio fazer isso, porque o médio está cobrando um trabalho. Quando o próprio Jesus diz: dai de graça o que de graça recebestes. Mas ele diz aqui que há pessoas que podem ter necessidade disso, porque ocupa todo o seu tempo naquilo e precisa de uma subsistência, por menor que seja, né? O que ele fala aqui é daqueles abusos que a gente já viu e que deu muito naufrágio e pegou muito mal, né? Vamos dizer assim, no sentido dos termos de hoje, né? Mas ele vai concluir dizendo apenas um abuso. Mas temos de convir, pelos motivos expostos, que há mais razão para o abuso entre os médios pagos do que entre os que, considerando a sua faculdade como uma graça, só a empregam para servir. O grau de confiança ou desconfiança que se pode conceder a um médio pago depende, antes de tudo, da consideração que o seu caráter e a sua moral inspirem. De repente, ele tem alguma coisa, né, positiva. Pelo amor de Deus, isso que ele está dizendo aqui, gente. Além das circunstâncias em que se encontra. Em que circunstâncias está? Será que aquele médium tem um carrão do ano, construiu tudo isso com aquele trabalho que ele vem fazendo, ou seja, explorando os espíritos, ou ele está usando a fraude, o ilusionismo? Né? Então, precisamos colocar cada coisa no seu lugar. Né? Você não vai colocar uma pessoa paraplégica para ele andar, porque ele não vai conseguir. Então, tem que colocar ele numa cadeira que tenha roda, porque se você colocar ele numa cadeira sem roda, ele não vai se locomover. Então, precisamos saber necessidade de cada um de nós para que a gente tenha, na verdade, o conceito do bem, o entender e dizer: eu não vou fazer isso, eu não tenho necessidade. Eu sempre disse, das instituições da qual eu trabalhei, da qual eu passo hoje, que eu faço trabalho, ou que eu vou apenas fazer uma conversação, eu sempre disse: eu nunca tive vergonha de pedir para mim. Porque o dia que eu tiver vergonha de pedir, de ter uma necessidade, e eu não ter possibilidade de atender aquela necessidade, e eu tiver vergonha de pedir, significa que eu não aprendi nada. Humildade, nada, nada. Então, já viu, né? Daqui para frente é só enganos.
quem chegou depois de mim, Olga, bem-vindo, querida. Acho que eu não citei, que eu não vi. Sintam-se abraçados e obrigada pela companhia. Gente, está dando para entender, não tá? Fala para mim, por favor. E aí ele vai dizendo assim: o médio que, agindo com um fim sério e proveitoso, estivesse impedido de empregar. Olha aqui que a gente estava acabando de falar, gente. Ele solta uma razão. Aí ele diz aqui: o médio que, agindo com um fim sério e proveitoso, estivesse ele impedido de empregar o seu tempo em outra atividade e, por isso mesmo, dispensado de outras obrigações, não pode ser confundido com o médio especulador. Não pode. Esse caso é aquele que realmente tem necessidade, e se ele tem necessidade, ele pode fazer isso. Tirei aqui, estava com a coluna incomodando, botei uma almofadinha, mas parece que está incomodando mais. Então, é interessante que nós tenhamos esse entender. Quando ele fala aqui do especulador, na verdade, é aquele que poderia ser o que faz investimentos, né? Investimentos financeiros, comerciais, mas aqui não. Aqui é aquele que negocia a má fé. Ele negocia com má fé, ele brinca com a fé dos outros, ele brinca com a necessidade do outro. E não podemos. A mediunidade é para servir, para fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Nelva, boa noite, boa noite. Francisco, eu falei com você, meu querido, eu acho que sim, não é? Os que eu não falei, sintam-se abraçados. Então é importante para nós, trabalhadores, é importante para qualquer um de nós que estamos aqui ou não, que tenha aptidões e que tenha essa aptidão com amor. Mas, se tiver uma necessidade, não tenhamos vergonha. Se eu não vou cobrar, mas eu posso pedir, né? Eu posso pedir. Elizabeth, boa noite, que hoje que eu não vi chegar. Maria Helena, querida, boa noite. E aí ele diz: não pode ser confundido com o médio especulador, que premeditadamente fizesse da mediunidade um comércio. Não pode. Não pode. Fazer comércio, não. Mas você pode até aceitar algumas coisas, porque você tem a necessidade e não está tendo condições, até pelo seu empenho no trabalho, de ter algo. Nós conhecemos na Casa Espírita uma pessoa que passava uma dificuldade e todas as cestas básicas distribuídas, e tudo que nós tínhamos na instituição era dado para ela. Chegamos até a deixar ela passar um tempo, uma família, um tempo, num espaço que nós tínhamos na instituição. E o que a pessoa vai fazer depois é a consciência de cada um, ele e Deus. Nós devemos fazer sempre, sempre a nossa parte. E nunca julgar. Maria Baracate, olá, querida, boa noite. Carminha Dionísio, que eu não vi chegar, sinta-se abraçada e muito obrigada pela companhia. Então, é muito importante a gente não pensar dessa forma. Precisamos pensar com nitidez, com clareza e botando muita luz, muita luz. Quanto mais luz jogar no nosso caminho, mais a gente vai fazer. E mais a gente vai receber, claro, óbvio, né? Aí ele diz: segundo o motivo e o fim, os espíritos podem, então, condená-lo, absolvê-lo ou até mesmo favorecer. Porque se um médium está sem trabalho, não tem ninguém que lhe ajude, não tem uma renda, não tem nada, ele está ali, o espírito vai favorecer, porque está vendo a sua necessidade, está vendo que ele não está comercializando, está vendo que ele não está abusando dos espíritos desencarnados que estão trabalhando com ele, muito pelo contrário. Ele vai auxiliar. Isso que ele diz aqui, que eu achei maravilhoso. Então, não é aquela condenação. A gente tem que não criar polêmicas desnecessárias, nem começar a julgar fulano e beltrano que faz isso, que faz aquilo. Não, a gente não está aqui para isso. Nós estamos aqui para nos esclarecer, não é verdade? Quem escuta o Pão Nosso todos os dias, quando pode, quem vê esse evangelho produtivo, achei maravilhosa a ideia do Adriano ter esse evangelho produtivo, e porque ele desperta a gente pela meiguice dos ensinamentos de Jesus, né? Por toda aquela disciplina que ele não impôs nada a ninguém, mas ele deixou tudo ali para que, olha, aqui está o poço, a água cristalina, faça um bom uso. Foi isso, né? Em palavras comuns, mas estamos todos bem. E aí vamos ver o seguinte. Aí, quando ele diz, segundo o motivo e o fim, os espíritos podem condená-lo, absolvê-lo ou até mesmo favorecê-lo. Então, a gente não pode deixar de entender sem condenar. Aí ele diz, eles julgam mais a intenção do que o fato material.
E isso é muito importante mesmo para nós. Então, aqui, os sonâmbulos, o 312. Isso aqui a gente falou também na semana passada, mas eu achei que faltava um pedacinho e concluí. Os sonâmbulos que utilizam sua faculdade de maneira lucrativa não se encontram no mesmo caso. Olha, você vê, o médio vamos dizer assim, que tem a mediunidade, que trabalha pelo sonambulismo, não está nessa colocação de explorar os espíritos, mas a gente vai ver lá para frente uma colocação depois. Por quê? Porque eles usam o que ele é mesmo, o espírito dele, que no momento, ele diz aqui, que utiliza sua faculdade de maneira lucrativa, não se encontram no mesmo caso. Embora essa exploração seja sujeita a abusos e desinteresse, constitua a maior garantia e sinceridade, a posição é diferente. Por quê? Porque é o seu próprio espírito, ou seja, o espírito do sonâmbulo que age. Ele não está chamando outros espíritos. Ele não está trabalhando com os espíritos. Ele está trabalhando com essa aptidão que ele tem e que, através desse mesmo sonambulismo, ele tem condições de ver outros espíritos e pode também trabalhar e receber comunicação de outros espíritos em até cura, como nós vamos ver um caso que está aqui no livro dos médiuns. A gente vai ver lá na frente. Então, ele vai dizendo, os espíritos que agem, estando sempre à sua disposição. O próprio espírito, ele, na realidade, exploram a si mesmo, mas têm a liberdade de dispor de si como quiserem, ao passo que médios especuladores exploram as almas dos mortos. Ou seja, ele expõe os espíritos. E isso está aos que quiserem se aprofundar, porque nós vamos falar de mediunidade e tipos de aptidão mais para frente. Ele fala aqui dos médios sonâmbulos, que vocês vão encontrar no capítulo 14, o item 172 do livro dos médios, que falam dos médios, né? Ele fala dos médios de várias... Vou falar só desse, né? Senão a gente não vai parar, nunca chegar no fim. Quando ele diz aqui, médios sonâmbulos, o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica. Uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, trata-se de duas ordens de fenômenos que se encontram frequentemente reunidos. Era o que a gente estava acabando de falar. Isso vocês vão achar no capítulo 14, no item 172, que eu não vou ler porque ele é grandinho aqui, e aí a gente vai sair muito do nosso tema. Mas eu vou ler aqui uma notazinha que tem com relação a esses médios. Ele diz assim, não esquecer de ver os médios sonâmbulos nesse item que a gente acabou, 172. Contam com o auxílio dos espíritos e não apenas consigo mesmo. Por isso que ele fala aqui no livro de duas modalidades, vamos dizer assim. E aí ele diz, por isso Kardec, apesar da ressalva, adverte que eles também estão sujeitos a abusos. Olha, os sonâmbulos usam suas próprias faculdades espirituais, hoje conhecidas e para a psicologia como paranormais. São considerados paranormais. Mas, como todas as criaturas humanas, relacionam-se com espíritos. E aí mora o quê? O perigo do abuso e de muitas outras coisas que a gente vai vendo aos poucos. Então, vamos lá. A 313. Ficou claro aí, né, gente? E vocês sabem que a gente depois vai falar de mediunidade separadamente, cada aptidão, então a gente fica aqui só pincelando, até porque nós já vimos, no começo do estudo desse livro de mediunidade, né? A gente já viu tudo isso, mas a gente vai passando o tempo e vai esquecendo. Veronice Vera, eu não tinha visto você aí, seja bem-vinda. Leonilda, sejam bem-vindos. Todos que eu não tenha visto, né, que tenham chegado depois, sejam todos bem-vindos. Meu abraço, Sandoval, meu abraço a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Leonilda, Veronice, todos vocês, né? Então, gosto demais. Então, vamos lá. Ficou claro aí, gente, essa questão anterior, né, que se refere a 172, né? Tudo bem. Então, vamos lá. A 313, ele diz assim,
Não ignoramos que a nossa severidade com os médios interesseiros assula, ou seja, incitam, atiça contra nós todos os que exploram e pretendem explorar esse novo comércio. Olha, naquela época tinha, imagina se hoje não tem, né? Esse novo comércio. E aí ele vai dizer, fazendo nossos inimigos encarniçados, ou seja, feroz, furioso, porque fica mesmo, né? Quando eles são pegos no flagra, quando é pego naquilo que não deveria, não tem quem gosta, né? Como a gente pegou uma pessoa na mentira, e ele diz 1000 coisas para nós acreditarmos que ele não fez aquilo daquele jeito. Feito menino pequeno rebelde, derruba uma coisa e diz que não foi ele, né? E aí é muito pior no adulto. Mas deixa para lá, né? E ele vai dizendo, bem como os seus amigos, toma naturalmente o pinhão na unha. Ou seja, ele quer dizer assim, aproveitando a oportunidade, né? Aí eu fui até ver a figura e me lembrei. O pinhão, né? O pinhão está rodando, rodando, aí a gente pega uma oportunidade e coloca ele na mão, né? Eu não, né? Porque eu não tive muita chance para isso, né? Eu era muito besta para certas coisas, eu tinha medo de tudo. Então, a gente sabe que existem pessoas que fazem isso. E a gente precisa ter cuidado. Precisamos. Eu sempre vou repetir, estou tornando repetitivo em algumas coisas, mas me desculpe, mas é necessário. Responsabilidade, conhecimento acima de tudo, para que a gente tenha em nós mesmos a dignidade natural, o amor natural, a fazer as coisas certas, no momento certo, para as necessidades certas, né, como as cirurgias e os tratamentos. Então, vamos lá, que a hora está correndo, né? Aí ele diz, consolamo-nos ao lembrar que os mercadores expulsos do templo por Jesus não deviam encará-los com bons olhos? Claro, eles acharam maravilhoso Jesus expulsá-lo? Claro que não. Então, ele diz, temos também contra nós as pessoas que não consideram o assunto com a devida gravidade. Tem, claro, tem gente. Tem gente que diz, ele roubou porque ele precisa. O outro deu um tapa porque foi rebelde com ele, desrespeitou, ele deu um tapa. E assim tem essas coisas. E a gente vai dizer que é certo? Eu sempre dizia para minhas filhas e para os meus netos, pequenininho, ele ainda não entende muita coisa, mas eu vou falando. Quando ele, ó, e quando um adulto me diz, eu digo, oh, gente, isso tá fazendo o quê? Eu digo. E porque eu vejo uma pessoa tirar a vida do outro, eu vou fazer. Porque eu vejo uma pessoa tirar uma coisa de alguém, eu também vou fazer, porque o outro está fazendo? Não. Por que a gente não vai fazer as coisas boas? Não é? Por que a gente não faz as coisas boas? Por que a gente não só faz o que é bom? Por quê? Por que a gente não só faz o que é bom? A gente tem que fazer o que não é certo? Não, a gente tem que fazer o certo. Cada vez mais o certo é o que a gente tem que fazer. Então, quando eu estou fazendo certo, não tem motivo nenhum para que eu tenha receios de alguma coisa. Não tem. Eu não vou fazer nada errado, então não tenho receio de nada. E aí ele vai dizendo aqui, não temos também contra nós as pessoas que não consideram o assunto como de devida gravidade? Tem, isso a gente sabe, né? Aí ele segue dizendo assim, não obstante, né? Ou seja, embora julgamos-nos no direito de ter a opinião de emiti-la. Eles falaram, ele tem direito, nós temos direito de emitir a nossa opinião. Mas também eu vou dizer que uma pessoa, coitada, que teve tanto cuidado disso, vamos dizer um exemplozinho bobo, cuidado de se vestir, de se fazer aquilo tudo, a gente vai chegar, nossa, fulano, como você está horrorosa, não gostei nada disso que você fez. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não tem como, né? Não tem como, isso em todos os sentidos. Então, eu tenho o direito de dar minha opinião, mas não dessa forma. Não dessa forma. Agora, com relação a um caso sério como esse, como um caso sério como esse e outros casos, a gente tem que chamar mesmo assim a pessoa e dizer, olha, peraí, eu tenho o direito de dar a minha opinião. E eu já contei um caso para vocês aqui que aconteceu comigo. Porque a pessoa não concordava, queria dar numa reunião, de dar uma Sônia muito impulsiva, né? Era muito impulsiva, e a gente deu uma opinião e a pessoa, não, Sônia, não foi Sônia que disse isso, não. Quem disse isso foi o espírito que estava próximo dela. Eu olhei assim, na frente de todo mundo, de como é a história, e eu não tenho pensamento próprio, não é. Eu não tenho ideias próprias, não é. O que eu faço é manobrado. Por um acaso, eu estou fascinada, possuída, para não ter dar minha própria opinião. Eu disse isso numa mesa cheia de gente. Porque a gente tem direito de dar as nossas opiniões. Claro que eu tenho direito de dar as nossas opiniões. Todos nós temos. Você chegar para mim aqui, a Silmara, Veronice, Sônia, qualquer uma, Roselane, chegar e dizer assim, ó, Sônia, não entendi, não gostei. Dá para você modificar o sentido do que você está dizendo? Mas prazer, eu vou ficar feliz. Por quê? Não adianta, como a Adriana diz várias vezes,
a gente está ouvindo uma coisa e sai dali voando, né? Sair dali voando. Não dá, que a gente ainda não tem asa, então tem que ter cuidado dos pés no chão. E aí ele vai dizer assim, não forçamos ninguém a adotá-la. Claro, eu tenho ideia, ele diz aqui, os espíritos, ninguém é obrigado a seguir. Mas ele diz assim, se a maioria a adota, é porque aparentemente a considera justo. Já começou, no mínimo, a refletir. Se eu concordo, já estou começando a refletir. Quando eu pergunto a vocês aqui, vocês entenderam, e você me diz sim, eu começo a entender que está tudo certinho. Que eu não sei dar com outras palavras, outros exemplos. Eu não sei falar tão bonito. Eu não vou procurar no dicionário as palavras complicadas, não. Isso aqui era na época de Kardec, os doutores. Eu não, eu sou só Sônia Rosso, mais nada. Né? Filho de Deus, como todos nós que aqui estamos. Então, ele vai dizendo assim, mesmo porque não vemos como se poderia provar que há menos possibilidade de fraude e abuso na especulação do que no desinteresse. Olha, se eu tenho, eu fico especulando, se eu tenho desinteresse, eu não tenho interesse em conhecer, eu não estou fazendo nenhum esforço. Se vocês estão aqui comigo, estudando junto, nós, eu e vocês, é porque a gente tem interesse. Se a gente está assistindo o Pão Nosso, assistindo a live da Elielma e da Maria Elisandra sobre a Gênesis, é porque a gente tem interesse em melhorar, em se enriquecer no conhecimento dessa doutrina que ainda é bebê com relação a esses conceitos milenários que tem aí. Jesus disse tão simples as palavras de tudo, não é? Mas a gente se perdeu no tempo, mas não há mais hora para se perder. Não há mesmo hora mais para se perder. E aí ele diz, quanto a nós, se os nossos escritos contribuíram para lançar o descrédito sobre a mediunidade interessada, em França e outros países, cremos não ser esse um dos menores serviços que eles prestaram ao Espiritismo. Ó, quem fez as coisas erradas deu a chance ao Espiritismo de mostrar a verdade, de mostrar que o Espiritismo tem ciência, que tem filosofia, que tem aquilo que nós necessitamos, tem verdade clara, verdade claríssima, claríssima. Que ele respeita o livre-arbítrio, que ele ajuda a curar. Como tem médico que diz, tem um médico aqui que depois a gente vai ler aqui alguma coisa, onde ele diz que usa os... Se não foi no que eu li, não anotei, é no que eu anotei. Que ele diz assim, que trabalha com a ciência, com a medicina, mas não deixa de ouvir aquilo que os espíritos lhes dizem. Olha, e quantos médicos espíritas tem? Quantos espiritualistas que concordam com conceitos que antes era pavoroso, né? Era para internar a pobre da criatura. Então, vamos lá, que eu acho que ficou tudo claro aí, vamos lá para o 314, que vai continuar falando das fraudes espíritas. Olha, gente, é muito importante. É em cada capítulo que eu leio, cada capítulo que eu estudo com vocês, cada capítulo que com vocês a gente juntos estamos aqui unidos, prestando atenção. Ana Lúcia, boa noite. Quem eu não vi chegar, boa noite, sinto-se abraçados. A gente vai ficando maravilhado, né? E quando a gente for no próximo continuar o estudo de forma, as mesmas coisas, mas de forma um pouquinho mais detalhada, mediunidade de transporte, mediunidade de cura, mediunidade disso, mediunidade de efeito físico, a gente vai estudar um por um detalhado, fazendo todas essas coisas aqui, esse folheto todo, para a gente ficar bem tranquilinho, né? Eu e vocês, com relação a isso. Então, vamos aqui, ver, continuando as fraudes espíritas. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas atribuem, geralmente, à fraude os efeitos produzidos. Partem do princípio que os esse nome toda vez minha língua enrola. Os prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios, quando não conhecemos os seus truques. Se eu não conheço, para mim é maravilhoso, esplendoroso, assombroso. Nossa, que maravilha essas manifestações. Mas vamos conhecer? Vamos conhecer? Aí ele diz, já refutamos esse argumento ou essa opinião, particularmente nos artigos. Eu não vou ler esse artigo, porque ele é muito grande. Do senhor Homer, nos números da Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858. Porque nós já vimos nos capítulos anteriores, nós vimos tudo isso aqui.
Então, aí ele mesmo diz aqui: diremos, pois, somente algumas palavras antes de tratar de assunto mais sério. Porque falar só de fraude não é isso. De tratar de não deixar acontecer isso do que a gente está falando. Né? Aí ele diz assim: que existem esses escamoteadores, né? Porque esses escamoteadores, que são essas criaturas que têm muita rapidez para fazer as coisas, né? E fazem aqueles truques, e ele já falou que a gente precisa o quê? Diz aqui nessas questões. Ele diz para a gente ter cuidado de não ser enganado, de não utilizar, porque se o espírito percebe que a gente está naquela de querer enganar e a gente tem uma mediunidade de trabalho, ele vai se aproximar e fazer a gente passar, vamos dizer assim, desculpa a expressão, por palhaço. E como a gente já falou, porque há os espíritos enganadores. E eu estou aqui, nós estamos aqui para a seriedade, né, Júlia Vitor? Para a seriedade. Nós não estamos aqui para brincar com as coisas sérias, não é isso mesmo, Maria Regina? Sejam todos bem-vindos. Então, nós precisamos entender. Há uma consideração, ele diz assim, há uma consideração que não escapará a quem refletir um pouco. Olha como é importante, gente. Existem, sem dúvidas, prestidigitadores de prodigiosa habilidade, mas são raros, ou seja, aqueles que você, às vezes, não consegue captar o que ele está fazendo nas suas manipulações, são raríssimos. Então, os que a maioria que existe são o quê? Ilusionistas, são charlatanismo. Eles estão nessas condições. E não é isso que a gente precisa. O médium não precisa disso, de jeito nenhum. E ele diz: se todos os médios praticassem escamoteação, teríamos de convir que essa arte, que é uma arte, né, fez em pouco tempo enorme progresso, tornando-se subitamente muito conhecida desde que se encontraria como que inata entre pessoas que dela nunca suspeitaram, e até mesmo entre as crianças. Por que ele fez essa colocação aqui? Vamos abrir um parentezinho para a gente entender. Primeiro, essa escamoteação, esses prestidigitadores, como charlatões, eles têm uma técnica para iludir, eles têm uma técnica, e nessa técnica, o espectador se prende tanto àquilo que não vê o que se passa por trás, vamos dizer assim, por trás dos bastidores. No caso, por trás dos seus gestos, das suas manipulações. Nós não vemos. Então, ele chamou atenção para isso. Com relação, quando você sabe que não é? Porque isso não é, isso aqui, como ele mesmo disse aqui, ele teria que convir, nós teríamos que convir que nós estamos progredindo. E o que progride em nós, na verdade, porque é a evolução das aptidões mediúnicas, que é diferente. Não vamos dizer que truques não se renovam, mas o que ele pede é que a gente entenda, porque se isso aqui fosse uma aptidão, esse aspecto fosse uma aptidão, estaria evoluído. Por que estaria evoluindo? Até em crianças. Por causa de mediunidade, porque ele está citando aqui mediunidade. Mediunidade. Então, é importante que a gente saiba diferenciar e entender. Não, mas assim, não, fulano está fazendo curas fantasiosas, não existe nada daquilo. Está hipnotizando a criatura para fazer de conta que ela não está sentindo nada. Não vamos enganar ninguém dessa forma, não. De jeito nenhum. E está aí os cursos todinhos, né, dos Curadores da Luz, Casa da Santíssima. Ficou claro, gente, esse pedacinho, querida Faustina? Seja bem-vinda, minha querida. Olha, ficou tudo claro aí, gente, desse pedacinho aqui que nós estamos concluindo aqui? Então, vamos lá, né? Vamos lá, vamos para frente. Do fato de haver charlatões, olha, gente, essa partezinha, 10, essa partezinha aqui, nota 10, eu achei, porque é bem clarinho, bem simples, todo mundo vai entender, e eu principalmente. Do fato de haver charlatões, olha, gente, preste atenção, porque depois alguém vai dizer assim, olha, a Sônia disse numa live que os médicos não são assim. Não, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos com calma. Do fato, veja bem, do fato de haver charlatões que anunciam drogas em praça pública e mesmo médicos que, sem ir à praça pública, abusam da confiança,
não se segue que todos os médicos são charlatões. Não é por causa de um. Por isso que a Polícia Federal, por aí, os responsáveis tomam conta, né? Não são assim. Não vamos julgar todos por um e um por todos, não, né? Não vamos de forma nenhuma. E aí ele diz, os médicos não são charlatões todos, e que a classe médica tenha perdido a consideração que desfruta. Não de jeito nenhum, é uma classe muito respeitada, né? Diferente de tantas outras que eu não vou citar aqui, que a gente vê os comentários quais são por baixo dos panos, né? Deixa para lá, eles e Deus. E vamos lá aqui. Ficou claro esse pedacinho do fato de haver charlatões que anunciam drogas nas praças públicas e mesmo médicos que, sem ir à praça, abusam da confiança, não se segue que todos os médicos são charlatões e que a classe médica tenha perdido a consideração que desfruta. Não. São profissionais responsáveis, são pessoas que amam muitas vezes, ou muitos, eu não sei, mas aquilo que faz com amor. Eu mesmo tenho amigos médicos que fazem com amor, um amor imenso, imenso, que está se sentindo muito ter que parar, porque se desgastou muito, já está chegando a idade, se desgastou muito na pandemia e está já diminuindo muito a escala dos serviços. Mas é diferente, né? Tudo diferente. Então, vamos lá. Do fato de haver pessoas, aí vai continuando essa comparação aqui. Do fato de haver pessoas que vendem tintura de vinho, do fato de que haver pessoas que vendem tintura por vinho, não se segue que todos os vendedores de vinho sejam falsificadores e não exista puro. Olha, gente, não é assim. Existe o bom e existe o ruim, a gente sabe disso, né? O claro e o escuro, a gente sabe, a luz e o escuro, né? A gente sabe muito bem disso. Abusa-se, olha o que os Espíritos dizem, abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais respeitáveis. E pode-se dizer que há também o gênio da fraude. Claro, a gente nem vai falar sobre isso, porque não precisa, a gente sabe que é assim mesmo. Vamos seguindo. Mas a fraude tem sempre uma finalidade. E olha qual é? Algum interesse material. Né? Tá feito. Onde nada se tem a ganhar. Se não há nada a ganhar, então não tem interesse. Então, se tem um interesse, é porque tem algo a ganhar. Isso é óbvio, claro, eu achei bacana esse trocadilhozinho aqui e essa parte. Por isso, dissemos a propósito dos médios mercenários que a melhor de todas as garantias é um desinteresse absoluto. Se alguém suspeita de você, você mais do que nunca vai mostrar o desinteresse, que você está fazendo aquilo porque você ama, porque você gosta, porque está em você a missão de auxiliar. É importante demais, é muito importante. Então, vamos seguindo. Está tudo claro, graças a Deus, vamos seguir. 315. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os de efeito físico. Isso aí a gente já sabe, né? Já viu também há muito tempo lá atrás, mas estamos falando. Por motivo, de todos os fenômenos espíritos, os que mais se prestam à fraude são os de efeito físico, por motivo que devemos considerar. Devemos considerar. Eles botaram lá. Então, vamos lá. Primeiro, porque se dirigem mais aos olhos do que à inteligência. São os que a prestidigitação mais facilmente pode imitar. Claro, né? O ilusionismo, tudo isso faz com que a gente tenha, na realidade, mais facilidade de ver os equívocos, os enganos, essas criaturas. Porque não estão usando a inteligência para buscar, estão se deixando levar pela imagem, pela ilusão. E aí ele vai dizendo aqui, segundo, esse foi o primeiro, segundo, porque despertam curiosidades mais do que os outros e são mais apropriados a atrair a multidão e, consequentemente, mais produtivos. E quanto mais você bota coisa para aparecer, quanto mais você bota, mais vai dando aqueles que querem viver na ilusão. Então, vamos lá. Sob esse duplo ponto de vista, os charlatões têm todo o interesse em imitar essas manifestações. Por quê? Porque eles adoram explorar, né? Explorar a credulidade,
tirar dinheiro, tirar proveito, até de posições de pessoas que ocupam posições, cargos, as pessoas se aproveitam. Ele e Deus, né? Ele e Deus, não é ele e nós. Então, vai falando aqui. Os espectadores, na maior parte, desconhecendo a ciência, procuram geralmente antes uma distração do que uma instrução séria. É que a gente sempre fala. A gente não quer se instruir, a gente não quer conhecer, então vamos deixar ser enganados? Vamos passar a usar fraude, a cair na fraude como uma verdade? Vamos conversar com os espíritos mistificadores? Vamos deixar que eles se apoderem dos nossos momentos, daquilo que a gente tem amor e colocar? Não, a gente tem que ter cuidado, cuidado e muito cuidado. Então, a instrução séria é uma coisa, a distração é outra, né? Não tem nada a ver. E aí ele vai dizendo, de uma instrução séria, e sabe-se que o divertimento é sempre melhor pago que a instrução. Infelizmente. Infelizmente, se a gente for ver isso, ó, é global. Mas a gente não está aqui para isso. Mas, além disso, há outro motivo mais decisivo. Se a prestidigitação pode imitar os efeitos materiais, para os quais só se precisa de destreza, ou seja, de rapidez, de agilidade para fazer isso. Até agora, entretanto, não conhecemos o dom. Olha como os espíritos são sábios. Não conhecemos o dom de improvisação exigido por uma dose incomum de inteligência, nem para produzir esses belos e sublimes ditados que os espíritos costumam dar nas suas mensagens, nas suas comunicações. Olha, e quando a gente tem a seriedade no trabalho, você sente a energia. Adriana, quero até falar com você sobre isso, num momento aí qualquer. A energia, você sente que parece que você vai flutuar, você se sente feliz por aquilo que você está sentindo. Até o perfume que exala naquele momento da inspiração, no momento que você está ligado com as coisas maravilhosas que a doutrina nos ensina. Vamos terminar essa questão, né? Então, eu vou repetir essa partezinha aqui, quando ele diz: não há, eles têm muita destreza, né, que é aquela agilidade, mas eles não têm, entretanto, não conhecendo o dom da improvisação exigida por uma dose incomum de inteligência, nem para produzir esses belos e sublimes ditados que os espíritos costumam dar nas suas comunicações, frequentemente tão a propósito. Isso nos lembra o fato seguinte. Aí vem uma historinha para a gente concluir esse trabalho de hoje. Aí ele diz assim, um homem de letras veio certo dia nos ver e disse que era um bom médium. Olha, lá na Sociedade Espírita, um bom médium, escrevente, intuitivo e que se punha à disposição da Sociedade Espírita. Veja como lá era de seriedade. Segundo o nosso hábito de não admitir na sociedade médio cujas faculdades não conhecemos. Aí chega lá numa casa, nunca me viram na vida, vou dizer, olha, eu vim fazer um trabalho, vocês querem me aceitar? Espera aí, né? Não aceitamos médios cujas faculdades não conhecemos. Pedimos ao visitante que comparecesse primeiramente a uma reunião particular para fazer suas provas. Ele realmente compareceu. Veja bem, ele realmente compareceu. Muitos médios experimentados deram as suas dissertações, seja respondendo com notável precisão nas perguntas feitas ou sobre questões tratadas e assuntos desconhecidos. Chegando a vez do visitante, ele escreveu algumas palavras sem significação, disse estar mal disposto naquele dia e depois nunca mais o vimos. Está vendo aí, gente? Isso aqui era uma fraude que ele fazia, se ele fazia, né? Porque eles diziam médio na hora da reunião. Os outros médios, todos receberam comunicações sérias. Tudo tiveram as suas coisas. E ele passou mal, ver aquelas histórias. Já disse tudo. Então, ele disse, chegando a vez do visitante, sim, nunca mais o vimos. Achou, sem dúvida, que o papel de médio de efeito inteligente era mais difícil de representar do que ele pensara. Claro. Olha, gente, é tão bom, é tão maravilhoso você ter
essa parte desse entendimento que a gente não tem muito o que dizer, já está mais do que claro aqui. Então, como eu tenho 5 minutos aqui, eu vou fechar essa questão 316, porque ela é pequenininha, e a gente faz as outras na próxima semana com os poderes de Deus, né? Nessa, ele vai seguindo, dizendo assim, nessa 316. Em todas as coisas, as pessoas mais fáceis de serem enganadas são as que não pertencem ao ofício, ou seja, aqueles que desconhecem o espiritismo de verdade. O mesmo acontece com o espiritismo. Se ele não conhece, ele se deixa levar, não está fazendo por onde conhecer. Principalmente os trabalhadores, né? Os que não conhecem se deixam facilmente enganar pelas aparências, enquanto um estudo preliminar e atento, não só das causas dos fenômenos, mas também das condições normais em que eles podem ser produzidos, as inicia no assunto que lhes fornece assim os meios de reconhecer a fraude se ela existir. Claro que a gente vai conhecer. Se você trabalha, se você estuda, nós vamos sim entender isso, porque vai ficar muito mais fácil, porque a gente já conhece, a gente vai ficar mais atenta, a gente vai saber se na comunicação tinha, de fato, algo que pudesse instruir, algo que iria acrescer, né? Que iria acrescer. Então, daí para frente, a gente pode se colocar de forma muito melhor com relação aqui. Na semana que vem, a gente vai falar aqui, vai ler, inclusive, um artigo da Revista Espírita, de 1857, que é muito interessante, onde ele vai falar sobre uma comunicação que foi recebida com relação à fraude, com relação a essas coisas todas, que está de seu Mati, que ele mandou uma carta para a Sociedade Parisiense de Estudos. E é bem interessante. Então, a gente vai ver isso na próxima semana, se Deus quiser, e eu sei que Ele vai querer, vai permitir que estejamos juntos, e nós vamos estar diante de tudo isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Ficou alguma coisa, gente, em aberto daquilo que eu falei hoje? Se não ficou, a gente na próxima semana já vai. Se ficou, eu volto um pedacinho e a gente vai continuar com tudo isso aqui. Eu quero dizer apenas aqui, para a gente lembrar, que a gente entenda a comparação que esse irmão nos concedeu da inspiração ontem. Que a gente saiba que não são incontáveis só as estrelas do céu, incontáveis, mas incontáveis são as oportunidades que Deus nos concede, que nos concedeu através das reencarnações sucessivas que todos nós merecemos. E essas incontáveis podem ser as nossas ações no bem. A ajuda, como Adriano pediu para aquela. A gente também não deve se sentir chateado quando a gente não puder colaborar. Cada um tem a sua fase, o seu momento e a sua necessidade. Mas quem pode colaborar, colabore. E se a gente não puder auxiliar com um bem material, vamos auxiliar com o nosso carinho, com o nosso ouvido, com o nosso abraço, com aquilo que a gente pode realmente auxiliar. Às vezes, um abraço é muita coisa. Às vezes, uma palavra é muita coisa. Às vezes, uma ligação e você vai falar e bota para chorar e aquela pessoa do outro lado está te ouvindo, está escutando suas lágrimas, está sentindo com você. Porque nem sempre a gente auxilia só quando está do lado. Eu aqui posso mandar para minha amiga em Portugal, posso mandar para minha amiga nos Estados Unidos, posso mandar para minhas filhas que estão na faculdade, posso mandar para os meus netinhos todos os dias, para qualquer pessoa. Por que eu posso mandar? Porque eu tenho, todos nós temos um atributo chamado pensamento e o outro chamado vontade. Meu pensamento age e a minha vontade executa. Então, incontáveis, muitas coisas incontáveis que ele nos disse aqui ontem, que eu achei maravilhosa, agradeço imensamente. Então, vamos lembrar, quando ele diz, amai-vos uns aos outros, e completou com eu vos amo. Mestre amado, te agradecemos pela oportunidade de tudo que nos concedeste e nos concede ainda hoje. Ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos horizontes, para que eu possa caminhar livremente, como se eu estivesse voando,
como aqueles pássaros que eu vi aqui, coisa mais linda. Meu Deus, eu estava tão triste. E, de repente, aquele quadro maravilhoso que me fez sorrir. Obrigado pelas lágrimas, pela dor, pelas tempestades, pela separação de corpos. Obrigada por tudo, Jesus. Obrigada, Mestre amado. Ilumina a mente dos governantes dessas nações. Precisamos, Pai, precisamos da paz. Precisamos da solidariedade, do amor. Precisamos nos curar do orgulho, da vaidade, da prepotência. Ajuda-nos a curar a nós mesmos, a curar aqueles que ainda não sabem caminhar sozinhos. Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, eu sei que estás sempre conosco, nos auxiliando com teu exemplo de coragem e de resignação. Dai-nos a coragem nos momentos decisivos. Dai-nos a resignação naquele momento que a gente só pensa em chorar. Mas não vamos cair porque acreditamos em Ti, porque renovamos a nossa fé, porque renovamos a nossa esperança ouvindo aquilo que o nosso amigo espiritual nos disse há tantos anos atrás. Dias melhores sempre virão. E é nisso, Mestre amado, que confiamos. E é nisso que precisamos confiar. E em Teu nome, cura onde dói em cada um de nós. Cura aqueles que Te buscam nesse momento através dos curadores da luz. Aqueles que buscam curar a dor física, a dor moral, a dor espiritual. Ajuda-nos a curarmos uns aos outros, hoje e sempre. E muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela companhia, gratidão. Filomena, querida, agora que eu vi você aqui. Obrigada por tudo, gente. Obrigada, Adriano, muito obrigada. Paz e luz para todos nós, muitas curas, muitas bênçãos, muitas bênçãos. Gratidão pela companhia e que na próxima semana eu conto com vocês aqui, né? Conto com vocês do nosso lado. Leide Santos, Flávia, todos vocês, Silmara, muito obrigada, Maria Aparecida, todos vocês, muito obrigada, Analice, Edna, Janete, Nilce, todos vocês, muito obrigada. Que Deus nos abençoe, que em nossos lares a paz reine, que os nossos irmãos sintam-se abraçados pela espiritualidade maior. E creiam, todos que buscam hoje as cirurgias e os tratamentos, creiam, confiem. E Deus está vendo a nossa confiança e a nossa fé. Sebastiana, obrigada. Marilê, todos vocês. Êmia, Marinês da Sila, todos vocês. Que Deus nos abençoe. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Adriana, obrigada a todos vocês. Maria do Carmo, Nilce, Hélia, todos vocês. Muito obrigada pela companhia. Tchau, gente. Meu abraço fraterno para todos vocês. Muita paz e luz. Sempre, sempre, sempre.